Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Este capítulo apresenta o encontro de Davi voltando de uma guerra, o encontro dele com Ziba, e nesta ocasião Ziba usando de astúcia, de sagacidade e mentindo para se beneficiar. Este homem, Ziba, mentiu e tramou para ganhar a propriedade. Neste exato momento, dentre todos os momentos, todo homem em Israel deveria estar clamando a Deus por auxílio. Entretanto, alguns tirariam vantagens da crise, vendo-a como uma oportunidade para ter alguma vantagem pessoal. E Ziba faz exatamente isso. Ele mente a respeito de Mefibosete, dizendo que Mefibosete estava reivindicando e que naquele dia receberia da casa de Israel o reino que havia sido do seu pai, como se Mefibosete estivesse se levantando contra o rei Davi, o que não era verdade, mas Ziba usa de astúcia e mentira para tentar ganhar o coração do rei, mas neste exato momento prejudicando Mefibosete, que Davi o havia colocado assentado à mesa para comer na sua presença. O texto do capítulo 16 fala também de Simei, que vai amaldiçoando Davi. Simei vai jogando pedras, jogando terras em Davi e nos seus homens e vai amaldiçoando, chamando de assassino. Com efeito, Simei estava acusando Davi de ser o assassino de Saul. Isso era totalmente falso, porque Davi não matou Saul. Entretanto, Davi não podia ter rancor por ele ter dito isso, pois ele mesmo era assassino de Urias. E é por isso que Davi não se levanta contra as palavras de Simei, porque Davi sabia que toda esta situação estava sendo causada por causa do seu pecado. Até neste momento de erro de Davi, nós vemos a grandeza deste servo de Deus. Ele pecou, ele se arrependeu, ele aceita a correção do Senhor, e quando a correção vem, ele não tenta se justificar, ele não foge do preço, ele paga o preço. Ele está sendo amaldiçoado por Simei e está quieto, está calado, como que quem diz: eu sei que tudo isto que veio sobre a minha vida e que está acontecendo é consequência única e exclusivamente do meu pecado. Isso fala de reconhecimento de culpa. Davi, evidentemente, sofreu isto como uma parte do castigo de Deus pelo seu pecado com Betseba. Sua resposta a Abisai expressa uma resignação profunda e humilde quanto ao curso da providência. Insultos como estes eram muito difíceis de suportar, mas não para Davi, porque ele reconheceu que estava completamente sob a mão divina que o castigava por seu pecado. Pelo balanço da sua vida, estava consciente da maldição de Simei, mas ele estava determinado a nunca vingar-se disso por toda a sua vida. Ele deixou o assunto para a sabedoria de Salomão, sendo isto uma das últimas coisas que Davi mencionou em suas últimas horas, quando moribundo, o que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, dos versículos 8 e 11. Davi nos ensina que quando erramos, temos que arcar com as consequências. O capítulo fala ainda de Absalão, o Absalão que estava perturbado, que queria tomar o lugar do pai e que vai fazer algo muito feio. Ele vai
coabitar, se deitar com as concubinas do seu pai, com as mulheres do seu pai. Isto foi o cumprimento do que o Senhor havia dito que aconteceria em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. O conselho de Aitofel era abominável, embora este fato não tenha sido considerado pelos israelitas como incestuoso, mas foi um incesto. Um rei herdava o harém de seu predecessor, mas o ato de Absalão foi uma afirmação crua e grosseira de que os direitos de Davi haviam cessado e de que a coroa, as terras e as propriedades e até suas mulheres agora pertenciam ao usurpador. Então Aitofel, por seus próprios propósitos egoístas, conduziu Absalão a um crime que tornaria impossível uma reconciliação de Absalão com Davi e que levaria todos os conspiradores a concluir o assunto até um término amargo. Absalão se deitou com as mulheres de Davi na presença de todo o Israel. E aqui a gente vai entender que o pecado de Davi, que ele executou às escondidas, o seu filho faz do mesmo jeito, roubando as suas mulheres, mas de um modo público, trazendo ainda mais desonra e vergonha sobre a casa de Davi. O que nós aprendemos com tudo isto e com todo este relato é que o pecado é destruidor. O pecado é o pior dos males. Não existe enfermidade, não existe crise, nada é mais cruel, é mais devastador do que o pecado. Nós vivemos um tempo de alguns meses de uma prisão em casa, de uma pandemia, e o que eu sempre dizia, que, meus irmãos, nada é pior, nada é mais devastador do que o pecado. Assim como nós nos protegíamos com medo de um vírus, nós devemos fazer 10, 20 vezes mais nos afastando do pecado, porque nada é tão letal e cruel como o pecado. O pecado nos afasta de Deus e traz sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa destruição e vergonha. Davi está enfrentando tudo isso por causa de alguns minutos de prazer com a mulher que não era sua. Foi pouco tempo de prazer para muito tempo de choro, de sofrimento, e o pecado é sempre assim. O prazer do pecado é momentâneo, mas a destruição que causa pode ser para sempre. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Este foi o resumo do capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.